Quando quiser, Mané. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, que é o regimento interno, para discutirmos sobre combate a roubo e comercialização de cargas como forma de reduzir a criminalidade contra os caminhoneiros e demais transportadoras de carga. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal iniciam os trabalhos em pé todos, perdão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência às 15h18. Podemos sentar. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J, do que é o regimento interno desta casa, encerraremos no máximo até às 18h18. Estão presentes nesta audiência os senhores Vitor Moreira Talão, do Sindicato dos Taxistas, Caminhoneiros e Transportes Autônomos, o Chico da Boleia, do jornal Chico da Boleia, representante dos caminhoneiros, Kleber de Oliveira Granja, delegado de polícia, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Celso Massonobo Toma, do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária, Capitão Freitas, da 1ª Companhia de Bauru, acho que é isso, José de Alencar Gonçalves, da Vila Galvão, o Erasmo César Pontes da Silva, do Sindicato dos Motoristas de Bauru, Rafael Rosalim, da CEDECOM, Gilberto Portugal, da CEDEM, Enio Bianospino, da Polícia Federal, Nilson César Pereira, da Polícia Militar. Também temos aqui, eu já vi alguns nomes aqui, o vereador Minhano, vereador, fica à vontade para sentar aqui, caso queira. Nosso presidente da Indurb, Eliseu Ecler, Luiz Gustavo, representando também a CEPLAN, já vi aí. E quem não assinou a lista de presença, obviamente pode assinar aí, a Fátima e a Isa estão passando com a lista. Justificaram aqui, algumas ausências. A vereadora Chiara Ranieri justificou sua ausência, a vereadora Yasmin, e também justifica a sua ausência a secretário Everson, da Secretaria de Finanças, e a secretária Aline Fogolin, que hoje está representada pelo Rafael. Bom, antes de iniciar essa audiência e esse bate-papo, eu acho que é importante alguns esclarecimentos. Nós já temos aqui duas pessoas inscritas para falar, e fazer a sua explanação. Uma delas é o Chico da Boleia, representante dos motoristas dos caminhoneiros, e também do Kleber de Oliveira Granja, o delegado da Polícia da Seccional Bauru. É importante a gente saber um pouco das razões, dos fundamentos dessa audiência, que é um bate-papo. A audiência pública é um instrumento para que a gente possa colher informações, esclarecer dados, números e também falar. O Sindicato dos Motoristas e os representantes dos caminhoneiros tem procurado em diversos municípios, e pelo Brasil todo aí, o Poder Legislativo, no sentido de transformar alguns pensamentos deles em legislação. Então, e obviamente, também nos procuraram, mas como não é um assunto que a gente domina, como isso, a gente sabe que também
né, tem um trabalho envolvido de toda a polícia, né, federal, rodoviária, militar, civil, nós, obviamente, precisamos tomar conhecimento, né, para ver, entender como nós estamos, para, obviamente, dar um passo na confecção de uma legislação ou ainda não, né? Então, a gente tem sempre essa situação. E aí, foi aí que nós, né, entendemos por bem chamar uma audiência pública para entender um pouco mais e detalhado aquilo que os caminhoneiros, através dos seus representantes, têm de proposta, e também ouvir, né, aqueles que já nos representam em relação às seguranças, de modo que a gente avalie se é necessário ou não uma legislação nesse sentido. Então, acho que a audiência é nesse sentido, né, esclarecedoras e de aquisição de conhecimento, para que o Poder Legislativo possa, então, conhecer com mais detalhes toda essa situação. Eu gostaria ainda de registrar a presença aqui do Isaac Iacovone, representante da OAB de Bauru, Luiz Gustavo Oliveira Moraes, do Guilherme Silva, munícipe aqui de Bauru, do Leonardo Rodrigo, munícipe de Bauru, e também do Mário, lá da Sagra. Então, nós vamos começar com a apresentação, né, e a exposição do Chico da Boleia, o representante dos caminhoneiros, e na sequência a gente segue com o Kleber. E quem mais quiser fazer alguma apresentação, falar ou fazer algum questionamento, a Isa, né, aquela de amarelo ali, está à disposição. Nós estamos transmitindo a audiência pública via Facebook, via YouTube, TV Câmara, e ela estará disponível, né, depois, para quem quiser consultar e trazer sugestão. Nós também temos o nosso WhatsApp, né, da casa, e também pelo Facebook podemos receber todas as mensagens, né, dos munícipes, e transmitiremos àqueles que estão aqui. Chico, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao nobre vereador Manuel pela iniciativa, que a gente considera de grande importância, porque nós entendemos que é no município que se resolvem as coisas. E antes de entrar em números e mais alguma coisa, nós vamos mostrar um vídeo para vocês entenderem, porque um comunicador que tem uma plataforma de comunicação junto ao setor de transportes e tem uma certa aderência, uma boa aderência, resolve abraçar uma causa desse porte. Então, vamos prestar atenção no vídeo, por gentileza. Eles se aproximaram em um carro modelo Classic e obrigaram o condutor a parar o veículo no acostamento. Bom dia, pessoal. Acabaram de roubar um carro nosso, hein? O motorista e o ajudante são feitos reféns. Tem medo de ir, não voltar, não vê mais filho, não vê mais esposa, não vê mais ninguém. Tudo armado, fizeram o retorno e levaram todo o risco. Chega lá e pede pro pessoal não agir, porque se agir já deu, né? Meu nome é Francisco, sou caminhoneiro há 34 anos, residente na cidade de Amparo. A experiência que eu tive, uma das, né, acho que é mais traumática, foi em 2011, contratado para estar pegando uma mudança em São Paulo, trazer em Pedreira. Esse contrato de trabalho foi feito via telefone. Chegando lá, realmente tinha uma pessoa, que supostamente um ajudante, com o nome de Ricardo, que me informaram pelo telefone que era para mim pegar. E às 3h30 da manhã, mais ou menos, eu parei em Jaguariúna para pegar o suposto ajudante. Realmente ele estava num ponto combinado, e lá chegando foi onde que ocorreu o assalto. Encostou um carro com mais 4 pessoas. A hora que eu parei para pegar o ajudante e abrir a porta do caminhão, quando eu percebi, já estava acontecendo o assalto. Me renderam pela porta do motorista, me colocaram num carro que não deu tempo de ver. Um carro 4 portas, ficando 3 comigo, tomando conta no carro, que saíram com o carro, eu, e 2 assumindo o caminhão. Não sei que destino tomou. Dali me levaram por eu não sei se era sítio, fazenda, não deu.
lugar silencioso, deserto. A parte mais traumática que ficou foi durante a madrugada. Do dia que me pegaram na segunda-feira até terça-feira, que eu passei apanhando, sendo agredido. Eles jogaram, deixaram num quartinho lá, sei lá no quê. Entravam e um deles, principalmente, ameaçava em matar. Na gíria deles, arrastar o dedo para cima de mim. Enquanto um queria matar, o outro mandava deixar, que era só para agredir, se eu não colaborasse mais ainda. Foi aí que eu achei que realmente eu não ia ver mais a minha família. Daí para frente eu comecei a pensar que seria o fim. Eu já estava com a neta na época, a netinha pequenininha, tinha 1 ano e pouquinho. Aí começa a vir, né? Não vou ver minha neta crescer, meus filhos estão criados, mas enfim, eu não vou ver a neta crescer, e meus filhos não sabiam onde eu estava. Que até então tinha informado para minha esposa que eu estava saindo na madrugada para ir para São Paulo, fazer a mudança, vir para Pedreira. Começou que o rapaz da empresa que eu era agregado começou a ligar na minha casa, ligava no celular, não conseguia falar. Ligou em casa perguntando de mim se eu não ia carregar o caminhão. Não sei que horas que era na segunda-feira. Aí minha esposa informou, falou, ele saiu cedo para ir para São Paulo, disse que voltava e não voltou até agora. E até então eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Não tinha como. Passei o tempo todo apanhando, sendo agredido, e dali me levaram no meio da mata, aonde eu consegui, depois de um certo tempo, não me lembro quanto tempo, fiquei lá, saí do meio do mato e encontrei um carro de passeio com duas pessoas dentro. Ao primeiro momento que eu vi o carro, deduzi que seriam eles que tinham voltado para me matar, que até então foi que me falaram, que se eu se mexesse, se eu fizesse qualquer movimento, ia ter uma pessoa lá, na linguagem deles, né, arrastar o dedo para cima de mim, depois de me agredir durante a madrugada toda, de segunda para terça. Quando eu percebi que não era, que era um Corsa, com uma empresa, não me lembro o nome, com 2 pessoas vendedores. Eles me disseram que eram vendedores de algumas peças para usina ou coisa parecida. Que foi o pessoal que me socorreu. Me levou até a delegacia, até uma base da Polícia Militar em Limeira. Isso era na terça-feira por volta de 10h30, 11 horas da manhã, que chegaram comigo até essa base da Polícia Militar. A gente que é honesto, o pai de família, o trabalhador, o profissional que é honesto, primeiro que você tem que ter fé. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Fé e esperança é o que move. O que move o ser humano, é o que move, que faz a gente correr atrás. Então existe a luz no fim do túnel? Sim, existe. Tem que lutar, você tem que acreditar, porque é a única maneira do ser humano se manter vivo é tendo fé. E fé é que um dia melhore. Eu, nos meus 34 anos, eu tenho alguns estados que os caras são mais covardes, vamos se dizer assim. Que além de te roubou, parou para te assaltar, 90% você morrer. Que é o caso do Nordeste, é o caso, tem alguns estados aí que são mais perigosos. A gente comenta, né, que nem no estado de São Paulo, quando você dá, teoricamente falando, a felicidade de cair na mão de uma quadrilha profissional, já tem para quem passar a mercadoria, e ela é profissional, o risco de você morrer diminui. Não que não exista, mas diminui. Quando você cai na mão de algumas quadrilhas que não sabem o que fazer, que não é profissional, não sabe aonde vai enfiar a tua mercadoria, o teu caminhão, e eles ficam desesperados, o risco de você morrer é muito maior. E você tem que ter fé. E não pode desanimar, não pode desistir. É duro, é complicado você sair dessa situação, desse sentimento, dessa revolta, é complicado. Mas dá, se você tiver fé em Deus, dá, você consegue. Afinal de contas, somos guerreiros, né? Senão, nós não estaríamos aqui insistindo tanto tempo na mesma profissão. Porque tem que ser guerreiro, se não for, entrar para se aventurar no caso na profissão de motorista de caminhão, aventureiro não fica. Isso eu garanto. A coisa não é fácil, não. Bom, pessoal, o vídeo é autoexplicativo. Isso é um depoimento entre vários que eu escuto há mais de 13 anos que a gente está no trecho. A coisa é tão absurda que hoje o caminhoneiro reza, se ele for pego, ser pego por uma quadrilha do crime organizado. Porque ele sabe que os caras vão tomar mais cuidado, porque o outro que não vai passar ferro, vai passar chumbo. Então, esse é o clima. E aí tem um custo, porque a gente consegue estimar o preço do caminhão, a gente consegue estimar o preço da carga, a gente pode estimar algumas coisas, mas o custo
de um companheiro desse que pega uma depressão não é calculado. Tem companheiro que não volta para a boleia, ele prefere fazer outra coisa. Tem o cara que, quando estoura o escapamento do lado, ele quase tem um ataque cardíaco. Então, é um custo social muito alto, que não é medido pelas agências, pelos órgãos e tudo mais. Nós temos aqui o pessoal da polícia, que faz muito bem o seu trabalho, mas o crime organizado, por incrível que pareça, ele sempre procura estar um passo à frente. Nós temos uma lei no Congresso para criminalizar o uso do bloqueador de celular, que é o famoso jammer, ou na linguagem de um capetinha. Certo? Está parado lá a lei. Por isso que nós, do Chico da Boleia, eu sou um comunicador, tenho uma plataforma multimídia, abraçamos a questão do combate à receptação do roubo de carga. Porque, no nosso entender, na nossa humilde opinião, se a gente diminuir quem compra a mercadoria, teoricamente vai haver menos roubo, vai haver gente menos interessada em estar furtando alguma coisa. Só que a gente sabe que a coisa é difícil, a gente sabe que o problema é muito sério. Então, nós temos quadrilhas organizadas, e quando a gente fala em crime organizado, a gente sabe que está ligado ao tráfico, tá? O roubo de carga vai alimentar o tráfico para fazer suas ações, e a gente sabe que é um trabalho difícil enxugar gelo. Outro dia, conversando com alguns companheiros, perguntaram: Chico, você acha que em ano eleitoral o pessoal vai querer mexer em caça de moribundo? Lá na cidade, onde tem um mercadinho que vive de comprar carga roubada, lá que tem um pessoal que faz isso, faz aquilo. Eu falei: olha, amigo, pelo pouco que eu sei, existe mais gente séria do que gente desonesta. E acredito que a maioria, uma hora, ganha. E a gente está fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho, o que é? Nós pegamos a lei que foi aprovada em Cascavel, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cascavel, trouxemos ela para São Paulo, demos uma burilada e batizamos ela de Lei Roberto Mira. Roberto Mira é um empresário de transportes e vice-presidente do CETCESP e é da direção da NTC Logísticas Nacional. Ele, há 30 anos, faz essa briga contra o crime de roubo de cargas. Então, a gente trouxe essa lei para o Estado e temos o sonho, o desejo de levar para o maior número de municípios. Porque, senão, o que acontece? A gente aprova a lei no município, o cara vai para o vizinho do lado, vai para o outro, e a roda continua andando. No dia 27 de dezembro de 2018, o prefeito de Porto Ferreira me recebeu. Nós conversamos por intermédio do Sindicato das Empresas de lá e dos caminhoneiros da federação, e a gente conversou sobre a necessidade de colocar no município uma lei que pudesse coibir quem estiver armazenando, estiver comercializando, estiver transportando fruto de roubo de carga ou descaminho, perde o alvará de funcionamento, perde alguma benesse fiscal que tenha no município e vai responder na barra da Justiça. Lá ele comprou a ideia, isso foi em 27 de dezembro de 2018. Em março, graças ao bom Deus, ele aprovou na Câmara. Os vereadores compraram a ideia, foi unanimidade, em 2 votações, a lei já está sancionada e rodando. Dia 23 de agosto passado, em 2019, nós tivemos lá o primeiro debate, discutindo novas formas de combater a receptação e o roubo de carga. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, que eu peço, a gente vai mostrar o vídeo e vai mostrar o depoimento de algumas autoridades do setor. Nós temos o delegado Valdomiro Milanese, que hoje ele voltou para a questão de organizar a questão do departamento Procarga, que combate o roubo de carga. Temos o coronel Souza, que é um decano no combate ao roubo de carga. Temos lá o próprio Roberto Mira. E também temos um depoimento do ministro, um juiz federal, falando sobre o assunto, que é o Marlos Melec. Então,
Então, só um pouquinho de paciência, um vídeo aí de umas 3 horas, mas é um jogo rápido. Caminhoneiros, carreteiros, empresários do setor de transportes, estamos repercutindo o primeiro encontro do Chico da Boleia para discutir novas formas de combate ao roubo de carga, questão da receptação e também discutir a reforma trabalhista que impacta também o setor de transporte de cargas. Vocês podem ver aqui, o auditório já está preparado, estamos esperando os convidados. Alguns palestrantes já estão chegando, já estão na casa e acredito que vai ser um excelente evento, porque se trata de um assunto importante e pertinente ao setor. Acompanhe, é bom estar com você. O Chico da Boleia adotou a causa do roubo de carga, que é um problema sério aqui em nossa região. Então, quando o Chico teve a ideia de trazer a lei aqui para Porto Ferreira, eu dei uma estreitada, né, na relação dele com o prefeito. E o prefeito, como o Chico falou, ele adotou a ideia de promulgar essa lei, sancionar ela aqui no nosso município. Então, foi muito bom, um show de bola, e eu acho que tem tudo para dar certo. Quando nós tentamos trabalhar a redução do roubo de cargas, a figura central que temos que atingir é o receptador. Ele é que movimenta toda essa cadeia, porque as coisas são subtraídas e levadas a alguém que, de maneira irregular, auferindo um lucro grande, recoloca essa mercadoria no mercado. E hoje nós vamos aqui ter a oportunidade de ter uma lei municipal exatamente caçando o alvará de funcionamento dos estabelecimentos envolvidos em roubo ou furto de carga. O roubo ele é praticado porque você tem uma destinação para quem vai revender esse produto. Então a lei é fundamental sobre essa ótica. Nós estamos, na medida do possível, criando obstáculos à atuação da organização, do estabelecimento criminoso. Em seu artigo 1º, a lei garante a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que forem flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de cargas furtadas ou roubadas em âmbito do município. Ainda de acordo com a nova legislação, em seu artigo 2º, poderá o estabelecimento, se constatado pela fiscalização municipal, fraudes ou demais irregularidades previstas, ter o cancelamento do alvará de funcionamento ou da licença. Como medida acautelatória dos interesses da administração fiscal, garantindo contraditório e ampla defesa. É importante para quem está assistindo saber que a receptação de qualquer produto de furto ou de roubo ou de apropriação indébita, ou seja, de crimes contra o patrimônio, ela já é uma conduta criminalizada, já está no Código Penal brasileiro. O que os municípios podem fazer é que, a partir do momento que algum estabelecimento comercial seja receptador de uma carga roubada, esse estabelecimento responda administrativamente perante o município, perdendo, por exemplo, o alvará de funcionamento, ou tendo restrições a esse direito, e até na área tributária, se fosse na esfera
municipal, estadual, federal, até perdendo algum benefício tributário. O sujeito que foi receptador no trânsito em julgado, ou seja, se comprovou que ele foi receptador de carga roubada, ele poderia perder a condição de simples no sistema tributário, por exemplo. Eu vejo que o crime está sempre muito organizado. O crime não tem nada a perder. O crime ele está sempre muito bem articulado, ele não tem limites. E o Estado, seja o município, Estado ou União, tem limites. É até certo ponto desorganizado. Né? Nós não temos uma comunicação eficiente entre as polícias, entre as secretarias de segurança, em que pese louvável o trabalho que o ministro Sérgio Moro tem desenvolvido nesse campo. Mas ainda somos muito primitivos nesse trânsito de informações, né? A ponto de uma pessoa que tem um mandado de prisão no Rio de Janeiro possa eventualmente viver tranquilamente no Rio Grande do Sul, porque as polícias não se conversam, os sistemas não estão suficientemente informatizados. Então, toda a iniciativa que combata condutas questionáveis, quanto mais criminosas, são muito bem-vindas. O município, dentro da sua esfera de atuação, podendo combater lá no município a receptação do produto criminoso, fruto de um transporte de cargas, ela vai estar combatendo não só a receptação patrimonial, mas todo o constrangimento que sofre o motorista do caminhão quando sofre um assalto, todo o prejuízo que isso causa em termos de custo Brasil para a nação brasileira. Nós sabemos que determinadas rotas, determinados estados, determinadas localidades, as seguradoras já se negam a fazer o transporte, o seguro daquele transporte. Então, é um assunto que tem muitas variáveis, que tem muitas vertentes e todo o poder público, quando se une, quando tem essa sinergia do município, com o Estado, com a União, para combater um determinado crime, como é esse caso, é sim uma conduta louvável e Porto Ferreira está de parabéns por ter sido a pioneira em relação a isso. Primeiro que qualquer evento que tenha o caráter de integrar as forças, sejam elas no âmbito municipal, estadual, federal e também a sociedade, empresas privadas, isso é muito importante quando nós falamos em segurança pública. Segurança pública não se faz somente com as forças policiais, mas também envolvendo toda a sociedade. Então, o evento é importante nesse sentido, não só para que, às vezes, as forças públicas conheçam as atividades de cada setor, no caso específico o transporte, e também o setor de transporte veja o que as polícias podem fazer e o que essas duas forças, pública e privada, caminhoneiro, motorista, empresas, possam se unir para fazer um combate efetivo à criminalidade, especificamente na questão do furto, do roubo, da receptação de cargas. O produto adquirido, seja ele produto de descaminho, de contrabando ou produto ilícito, que saiba que é produto roubado, furtado, ele traz um prejuízo à sociedade em geral, à economia, ao desemprego. Quer dizer, essa competição desleal, ainda que a gente possa pensar que nós estamos ganhando alguma coisa, mas o reflexo é muito maior. Às vezes maior porque aquele cidadão que comprou esse produto de forma ilegal, ele pode estar desempregado, ele pode deixar um filho desempregado, porque essa cadeia tem que ser quebrada. E dentro da legalidade, todos com certeza saem beneficiados. Isso é uma premiação ao trabalho que a gente faz há muitos anos, correndo muito risco, enfrentando muitas batalhas, e não foi poucas. Eu fico muito feliz porque o trabalho que nós iniciamos há décadas, ele está evoluindo de uma forma fantástica, né? Nós temos leis federais, já em 8 estados, e agora, em termos de municipalidade, também está evoluindo. Já temos 4 cidades no Paraná, aqui o estado de São Paulo aqui é a primeira, né? Com a liderança do nosso amigo Chico da Boleia, fantástico homem do TRC. Então, evidentemente que
é mais uma batalha que nós estamos vencendo. Hoje o Chico da Bolé dá um grande passo, que é esse trabalho feito com o prefeito aqui da cidade de Porto Ferreira, né, na suspensão da licença de funcionamento. A NTC, ela apresentou 38 emendas para esse projeto de reforma trabalhista e das 23 delas foram incluídas no projeto hoje que está funcionando aí da reforma trabalhista. Então, a NTC teve a sua participação, tivemos muitos encontros com o doutor Melec, ele já é uma pessoa da NTC e dos transportadores e nos ajudou muito nesse trabalho. Então eu acho que daqui para frente a trabalhista está indo para um bom caminho. Na questão do roubo de carga, com o doutor Valdomiro assumir novamente, eu acho que teremos uma grande redução no roubo de cargas e é o que a gente espera para o bem do transportador rodoviário de cargas do Brasil. Para nós, o CS Senat, eu como diretor da unidade aqui de Porto Ferreira, é uma honra e um prazer receber o pessoal da grandiosidade que é cada um dos palestrantes. Para nós, o CS Senat quer sempre atender o setor de transporte dentro da melhor maneira possível, o trabalhador, a empresa, o autônomo, todos os trabalhadores em geral que trabalham no setor de transporte, nas áreas de saúde, na área de treinamento e também nessa parte de organização com as empresas, com os empresários, que envolve toda a cadeia de transporte. A nossa parceria com o Chico da Bolé é sempre, desde o início, desde o primeiro dia aqui do CS Senat, sempre foi grande. Conheço o Chico já antes do CS Senat, também tivemos outras parcerias com a Conjovem. Então, para mim também é uma grande honra ter o Chico sempre por perto aqui, sempre transmitindo todas as informações do setor de transporte e nós aqui do CS Senat também sempre conversando sobre os assuntos. Então, ter a parceria com o Chico para a gente aqui do CS Senat também é uma grande ferramenta de divulgação de trabalho, de fortalecimento do setor de transporte. Bom, pessoal, aí é uma síntese do que a gente pensa com relação ao combate à receptação e ao roubo de carga. O que a gente tem, eu, Chico da Bolé, tenho na cabeça, quando levo essa discussão para vocês em outros lugares, é que toda vez que alguém compra um produto mais barato, achando que está levando vantagem, na realidade ele está levando uma alma para casa porque algum motorista morreu. Não existe almoço de graça. Se alguém está vendendo mais barato, porque alguma coisa tem. E na maioria das vezes é fruto de roubo de carga. Eu posso dizer que em algumas cidades a gente vê supermercados crescerem porque compram material de roubo de carga. Então, essa discussão, na minha concepção, a gente quer levar para o município, porque é no município que cada um de vocês conhece o dono do armazém, conhece o dono da loja, conhece o caminhoneiro, conhece as dores. Se a gente conseguir iniciar uma nova cultura de que não vale pagar mais barato por alguma coisa que tenha a origem estranha, a gente já está dando um grande passo. Esse país, eu acho que não é do tempo de vocês, muita gente nova, já foi considerado o país da lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Está na hora de jogar uma pá de cal nisso, que a gente tem que fazer trabalho sério e conquistar as coisas com seriedade. Nós esperamos estar contribuindo, levando essa discussão. A gente continua procurando os municípios, as câmaras, as entidades, para o maior número de cidades conseguirem estabelecer uma lei municipal de combate à receptação. Porque é aqui, no microcosmo do município, que a gente resolve as coisas. Eu quero agradecer a presença de vocês,
principalmente ao trabalho das autoridades policiais, estaduais, federais, que a gente sabe que é um trabalho de enxugar gelo e não é fácil. Só isso, estou aberto a qualquer pergunta. Obrigado, Chico, pela contribuição. Eu queria, o Chico já colocou toda a situação, então o que chega a essa Casa de Leis é exatamente uma proposta para que o município de Bauru tenha uma legislação nesse sentido, de cassação de alvará, etc. Não sei se faz sentido ou não, até porque a gente sabe que os números aqui são bons, mas normalmente os produtos chegam de outras regiões, E se a gente puder, e se isso for no sentido de contribuir com a sociedade do bem, aqueles que querem o bem da sociedade, nós estaremos sempre à disposição, Mas se não faz sentido, obviamente, a gente também. Porém, a audiência pública é para isso, Nós não temos conhecimento, nós não sabemos e nós queremos entender se estamos contribuindo ou é mais uma lei que infrutífera, como as milhares que existem no Brasil e nosso município. Então, é por isso que acho que é importante a presença de todos vocês que estão aqui. Eu queria registrar a presença do vereador Carlinhos, do vereador, presidente dessa casa, vereador Segala, também do delegado Clédson Nascimento, da Delegacia de Investigações Gerais, da DIG, que está presente, e também justificar a ausência do vereador Marcos de Souza. E agora nós gostaríamos de ouvir o delegado de polícia da seccional Bauru, Dr. Kleber de Oliveira Granja, que também trouxe algumas informações para nós, para dar continuidade nessa pauta e nessa discussão. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente dessa audiência pública, demais vereadores, doutor Segala, meus respeitos. A Polícia Civil se apresenta aqui nessa audiência com a função basilar de buscar a interação, principalmente com os parceiros que se apresentam dessa demanda. Veja que a Polícia Civil, na nossa região, como o senhor bem disse, ela trabalha dentro de um protocolo relacionado com o programa Procarga, criado em 2014 pela Delegacia Geral de Polícia, estendendo às regiões do interior, através das delegacias de investigações gerais, no caso a DIG, Dr. Clédson, aqui presente, é o nosso titular, busca criar ferramentas, metodologias de investigação criminal e uma coleta de informações para o banco de dados da inteligência, que visa exatamente identificar modus operandi, o perfil criminológico, a identificação principalmente da situação de vulnerabilidade das vítimas, que é o que mais importa para a Polícia Civil hoje. Essa interação é a busca da retomada do protagonismo da vítima em relação a uma demanda penal. O indivíduo, sim, ser enclausurado, é importante a gente identificar o autor, a célula criminosa que está atuando na nossa região, sim. Mas essa retração da vítima em relação à legislação penal, ela causa à Polícia Civil hoje muita espécie. E há necessidade dessa interação. Então, o registro do boletim de ocorrência ele é importantíssimo. A preocupação nossa hoje é trabalhar e evitar as chamadas cifras negras, ou seja, subnotificações. A Polícia Civil, assim como a Polícia de Patrulhamento, seja a militar no âmbito do município interno e a rodoviária nos segmentos das estradas e rodovias, só pode atuar efetivamente se houver uma demanda. E isso é o que nós já de pronto já apresentamos. A Polícia Civil já tenta sensibilizar todos os nossos colaboradores nessa tipologia que, ora, a gente analisa, roubo, receptação, principalmente, sabe as palavras.
O que mais impacta, sim, presidente, a nossa região é a receptação. Nós temos aí um material que vai ficar disponibilizado para o senhor, para os demais, para o Erasmo, para os demais sindicatos, para a própria Câmara dos Vereadores, para analisar a viabilidade, sim, aí, dessa que é uma demanda que eu entendo, que eu reputo oportuna, né, de trazer a vítima para essa negociação. A legislação municipal, sim, ela pode. Até o magistrado. Recentemente, nós tivemos um evento aqui em Bauru que trouxe a morte de um jovem universitário e sequela em outros 3, por conta de um evento das chamadas festas clandestinas universitárias. E por conta desse trabalho sério da Polícia Civil, que foi fundado num inquérito policial de 5 volumes, que nós tivemos a honra de presidir, e uma fundamentação da tese delitiva para 14 indivíduos, dentre eles 7 universitários, que nós formamos a tese de que houve o crime de homicídio doloso. Eles tinham obrigação de impedir o resultado lesivo. A continuidade da ação penal gerou repercussão e, através do coronel Benedito Meira, salvo engano, e dos demais parlamentares municipais, nós tivemos a edição de uma lei municipal que hoje, ouvindo da minha filha, ela disciplinou, não vou dizer 100%, porque clandestino aparece em todo lugar, mas disciplinou em grande maioria os eventos hoje dentro da nossa cidade, a ponto de nós não termos mais intercorrências daquela magnitude. Acredite, senhor presidente, se não tivesse essa Casa de Leis operado, se a Polícia Civil e a Polícia Militar não tivessem atuado dentro dessa tipologia, nós teríamos aí outras vítimas fatais, com certeza. Chico, Erasmo, nós não temos essa incidência aqui massiva da organização criminosa atuando na nossa região, acredite, por trabalho sério das nossas polícias e por essa interação, principalmente do Poder Legislativo Municipal. Eu acredito, sim, eu faço eco, coro, às palavras do Chico, da importância do magistrado na audiência de custódia estabelecer como medida cautelar, além da prisão preventiva, ou até no caso da liberdade provisória, ele aponta medidas cautelares para aquele autor da receptação. Então, ele fixa, por exemplo, cita no seu decreto cautelar, que pode ser depois convolado pela decisão final do juiz, pela aplicação dessa medida cautelar, embasada, fundamentada numa lei municipal, que vai trazer ganhos. Se nós vamos ter repercussão, se essa lei não vai ficar dentro daquele bojo das leis inócuas, aí o tempo nos dirá. E eu acredito que, se de repente isso acontecer, significa que a atuação interativa entre a vítima, que tem que ser protagonista, sim, e nesse momento eu coloco à disposição os canais de contatos, tanto meu como do Dr. Cledson, para recepcionar essas demandas, isso é importante, ter um apoio direto, imediato, e dos demais delegados que já estão devidamente orientados. Desde 2014, nós temos a sistemática ali através da recomendação 26 da Delegacia Seccional de Polícia. 2014, quando foi editada a portaria do nosso delegado-geral de Polícia, e hoje, através do CAP, que é um órgão regulador da Secretaria da Segurança Pública, nós temos ali no material a identificação dos núcleos, dos principais incidências, das principais tipologias relacionados com furto, receptação e roubo de carga em nosso Estado, e a atuação efetiva da Polícia Civil na investigação. Eu não vou monopolizar a palavra. Eu gostaria até que o Dr. Cledson nos desse um parecer, ele como titular da Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, nessa atuação
pontual da investigação, identificando, inclusive, Chico, algumas situações anômalas, como, por exemplo, a fraude. E você, mais do que eu, sabe que quanto mais ardilosa a versão da vítima, muitas vezes, mais simples é a solução. Muitas vezes, a gente está diante de uma falsa comunicação de crime para um golpe de seguro. É o que a gente tem identificado, eu particularmente presidi inquéritos, que a gente chegou a essa conclusão. A carga tombou, foi saqueada, ela tombou porque ele dormiu ao volante, ele abandonou o local, ficou alongado no mato, depois apareceu na unidade policial daquela mesma região, alegando que havia sido arrebatado por horas e que havia sido roubado. E ficou bem fácil de demonstrar, através de técnicas de investigação que nós dominamos, e foi fácil identificar essa fraude. Eu agradeço muito a oportunidade, presidente, de estar aqui representando a Delegacia Seccional de Bauru e apresentar essa visão da Polícia Civil e fazer essa proposta de interação aí com os nossos parceiros. Ok? Muito obrigado. Acho importantíssimo esses dados, né, e essas informações. Dr. Clédio, quer, por gentileza... Obrigado. Boa tarde a todos, presidente, vereador, nobres colegas. Como o Dr. Kleber bem disse, a Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, ela tem como uma das suas atribuições, uma das suas várias atribuições, as investigações relacionadas a furto e roubo de cargas, né? Além dessa receptação, principalmente quando a gente fala em furto e roubo de carga, automaticamente o crime organizado se faz presente nessas investigações. Então, realmente, com relação aos índices de registros, né, de roubo de cargas na nossa região, graças a Deus, não é uma região muito visada. O pessoal da Polícia Rodoviária pode até esclarecer melhor com relação a esses pontos mais sensíveis que nós identificamos em recentes ações criminosas por parte de locais de maior vulnerabilidade por parte dos motoristas, né? Mas não podemos nos esquecer realmente com relação à receptação, que não só da carga, quando a gente fala também do caminhão, dos agregados, né, de motor, oficinas mecânicas que podem vir a receptar esses agregados. Então, dentre as atribuições da Polícia Civil, particularmente com relação à Delegacia de Investigações Gerais, são esses pontos que nós vamos atuar. Falando um pouco de dificuldades com relação principalmente à carga. Nós, às vezes, sentimos uma falta, uma carência de uma busca num banco de dados onde nós pudéssemos verificar em loco, não obstante as informações que chegam através do programa Procarga, do tipo de carga, se é mantimento, se é eletrônico, né? Porque às vezes a gente tem uma informação colhida de campo, que determinada pessoa está negociando a um preço mais baixo, um determinado tipo de mercadoria, mas a dificuldade de se buscar nos nossos bancos de dados, RDO, sistema detecta, eventualmente, aquele tipo de carga, até porque essa carga pode estar vindo de outro estado. E aí vem ao encontro com o que o senhor falou, na ausência de informações trocadas através de órgãos de inteligência e de segurança pública. Tá? Obviamente, temos que ampliar essa atuação com relação à Receita Estadual, Receita Federal, verificação de nota fiscal. Muitas vezes essas mercadorias vão ser negociadas com notas supostamente reais, que na realidade naquele momento preliminar nós não teríamos a possibilidade de fazer uma verificação com relação à procedência daquela mercadoria ou não, tá? Então eu acho que isso realmente é uma atuação interagências, né? E fica aqui com relação à nossa solicitação desse acesso a um banco de dados, às vezes até mesmo dos particulares, das empresas seguradoras,
das empresas transportadoras, que nós pudéssemos verificar bem rapidamente uma eventual ser abastecido esse sistema com cargas que foram subtraídas, roubadas, não só no estado de São Paulo, mas principalmente nas regiões limítrofes aí, tá? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, doutor, pelas palavras. Freitas vai falar? Bianospino depois vai falar? Depois? Beleza. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente da audiência pública, Chico, meus superiores. Peço aí a tomada da palavra com relação ao Dr. Kleber Granja, se estenderam à receptação. A lei ela é muito saudável para o nosso ambiente, né? Atingindo principalmente a receptação do roubo de carga. Aqui na nossa região, os números são bem pífios, irrisórios até para o montante. A gente pegar aí a grande capital, região metropolitana. Mas aí eu também levo aí, né, aumentando o diapasão com relação à receptação, a lei ela dá um foco muito ao estabelecimento particular, estabelecimento físico. Entretanto, às vezes na nossa região, nós temos o problema do ambulante. O comércio ambulante, ele fomenta muito a receptação, ou até mais do que o comércio físico. Porque ali seria muito até mais fácil ao poder público municipal restringir o comércio do estabelecimento físico, lacrando, impondo as normas, as regras. Então, eu concito essa Casa de Leis também para que se leve essa discussão a um abrangente ainda maior, para que não só o estabelecimento físico, mas também o comércio ambulante. Então, aí, resgatando ao quê? A apreensão cautelar pelos fiscais do município, até que se provem a origem daqueles materiais apreendidos pelo fiscal municipal, que deve-se ter o poder e fazer usufruir esse poder de polícia municipal, juntamente aí com os trabalhos das outras atividades. Muito obrigado. Bem lembrado, hoje no município, depois se a CEPLAN também quiser falar, nós não temos uma legislação que regra, né, os trabalhos dos ambulantes. Acho que tem uma minuta pronta, o prefeito municipal ficou de remeter a essa Casa de Leis, ainda não remeteu, mas a gente espera que nesse mandato ainda a gente tenha essa legislação, e muito bem lembrado pelo Freitas, que, né, é um trabalho que também precisa, né, ser lícito, honrado e ter o seu regulamento e as suas regras. Bianospino, fica à vontade para fazer uso. Muito boa tarde a todos. Peço licença para não repetir o nome das autoridades e agradeço a todos pelo convite. A minha manifestação é para aclarar a atribuição da Polícia Federal nesse contexto e para dizer aos senhores que a Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º, prevê que cabe à Polícia Federal, entre outras atribuições, a apuração, sim, dos crimes de roubo de carga e que, desde que esses crimes sejam praticados por organizações que atuem em diversos estados ou que se trate de atuação internacional. Então, a atuação local de investigação de roubos de carga, elas não competem à Polícia Federal, né? Isso como regra. Apesar disso, vale constar aqui que nós temos um escritório de inteligência que atua nessa área, sediado na nossa capital. Estamos dedicados ao assunto e nos solidarizamos com todos os caminhoneiros, todos os trabalhadores da área, porque sabemos da gravidade e da importância que o tema tem. Por outro lado, eu acho interessante também mencionar que não só a Constituição, mas também a Lei 10.444 prevê a atribuição da Polícia Federal para apurar esses delitos. E remetendo ao tipo em si, né, o crime de roubo, esse roubo de carga, ele é muito grave e realmente só vai poder ser bem reprimido à medida em que a receptação também o for.
Não é? Isso foi verificado já em ocasiões anteriores, quando a legislação foi alterada para prever sanções mais graves nos casos de furto e roubo de veículo automotor que são levados para outro estado ou país. Então, a alteração legislativa foi efetuada e houve sucesso na redução dos índices de furtos e roubos de veículo por causa disso. Então, é fato, realmente, esse tipo de tratamento, atacando muito mais aquele que adquire o bem, né, do que aquele que propriamente o subtrai. Mas vamos fazer uma pequena análise do artigo 180 do Código Penal, que é o da receptação, para lembrar o seguinte: o Código Penal prevê duas modalidades de receptação: a receptação dolosa e a receptação culposa. A receptação dolosa é aquela em que o sujeito tem conhecimento de que aquele bem que ele está adquirindo é um bem que é produto de crime, é produto de furto, ou de roubo, ou de apropriação indébita, ou de estelionato, ou de qualquer outro tipo de conduta criminosa. Então, é muito difícil, na prática, a prova da consciência da origem ilícita do bem. Essa é a realidade. No mundo real, aquilo que está na lei é de difícil aplicação. Qual é a pena prevista para a receptação dolosa? Reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos, a pena é bastante severa. Então, assim, a gente pode se perguntar: se o criminoso não tem medo dessa pena, de até 8 anos de reclusão, por que é que ele ia temer perder o alvará da prefeitura? É uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Eu não tenho medo de pena de 8 anos, vou ter medo de perder o alvará? Mas não se enganem, esse raciocínio é equivocado. Porque, na verdade, na maioria dos casos, o receptador acaba entrando na receptação culposa. A receptação culposa é aquela que se caracteriza pelo fato de a pessoa não ter conhecimento da origem ilícita do bem que ele adquiriu. Mas ele, dadas as circunstâncias em que ele adquiriu, conhecida a pessoa de quem ele adquiriu, ou a desproporção do preço de mercado do produto adquirido com o preço que ele pagou, ele deveria saber que aquele bem, presumivelmente, tem origem ilícita. Essa é a receptação culposa. Mas qual é a pena da receptação culposa? Que é aplicada para a grande maioria dos casos, porque você não consegue provar que ele tinha conhecimento. A pena é de 1 mês a 1 ano. Senhores, trata-se de infração de menor potencial ofensivo. O que é que vai acontecer, então, com esse comerciante que praticou receptação? Ele vai pagar uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, vai fazer uma transação penal e nem antecedente ele vai ter. Então, isso nos traz de volta a proposta que o Chico da Boleia, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, nos traz, no sentido de que o município deve, sim, cassar o alvará de funcionamento do estabelecimento que praticou a receptação. Me parece uma proposta muito pertinente. E, fazendo uma breve pesquisa ali pela internet, é possível verificar que nós temos poucas hipóteses no município que falam da cassação do alvará de funcionamento, né? A maioria dos casos tem relação sanitária, saúde. E tem uma exceção ali, uma lei de 2004, acho que é 5131, salvo engano, se minha memória não falha, do então vereador Faria Neto, que fala de cassação do alvará de funcionamento dos postos de combustíveis que vendam combustível adulterado. Então, exceção feita a essa disposição municipal, me parece que seria muito pertinente ter outra que alcançasse o caso de receptação. Só fica aqui um pedido, se é que eu posso. É que nós consideremos também acrescentar outros delitos, não apenas a receptação. Eu vejo, por exemplo, que é muito comum nós tratarmos aqui de estabelecimentos em bairros que praticam jogo de azar. Não é? Os nossos colegas da Polícia Civil podem confirmar isso para mim. É muito comum. Eles fazem lá o jogo de bicho, são responsabilizados, mas o estabelecimento continua funcionando. Nós temos visto máquinas caça-níqueis, não é? Frequentemente sendo recolhidas. A máquina é levada embora para a Receita Federal, vai lá, a pessoa responde, paga uma multa. Na Justiça acaba não dando muita consequência. E, no fim das contas, o estabelecimento volta a funcionar. E, dali a alguns meses, tem outra máquina no lugar.
Ou vamos falar, então, talvez, dos cigarros do Paraguai? E aqui entra na minha seara a questão do contrabando. Por que não responsabilizar também com a perda do alvará os estabelecimentos que comercializam produtos contrabandeados e descaminhados? Se podemos responsabilizar quem comercializa produtos receptados, também podemos responsabilizar com a perda do alvará aqueles que comercializam produtos de contrabando ou descaminho. Eu tenho certeza que isso também facilitaria o meu trabalho, né? Eu acho que o município, sim, pode e deve somar forças com a União e com o Estado nessa atividade de repressão, né, às atividades ilícitas e que são tão perniciosas para a nossa sociedade. Tá bem? Era essa a minha colocação. Muito obrigado. Obrigado, Enio Bianospino, delegado da Polícia Federal. Chico pediu a palavra. Fica à vontade, Chico, mais uma vez. Eu não tenho pretensão de monopolizar o microfone, mas que ver um banquinho a gente gosta de subir, a gente gosta. Bom, acho que o que foi colocado aqui pelas autoridades são pertinentes. Inclusive, a questão do ambulante é importante, porque esse pessoal acaba sendo, de maneira dolosa ou culposa, recepcionando material roubado de contrabando, descaminho, o que quer que seja. Então, seria importante, vereador, colocar isso também dentro da lei, atingir também os ambulantes com a questão da licença. O combate à receptação é um negócio muito difícil. No ano passado, melhor, em 2018 para 2019, tentou-se uma lei federal de combater a receptação com a perda do CNPJ. Não passou na Câmara. Nós tivemos recentemente o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que pouco se falou da questão da receptação. Porém, houve do nosso ponto de vista, dois pequenos avanços, que é aumentar a pena para a questão do roubo com arma branca, que antes era uma pena menor, lá tipifica como alguma coisa grave, também a pena aumenta, e um ponto importantíssimo, no meu ponto de vista, que é a questão de tornar o roubo de carga crime hediondo, certo? Isso dá uma outra conotação, dá uma outra posição no pessoal que vai, creio, pensar duas vezes na hora de meter a mão, porque não vai ter direito à fiança, não vai ter direito a uma série de coisas. Sobre a questão da receptação no município, eu vejo pelo meu município, Itapira. Nós tivemos recentemente um estabelecimento comercial onde o proprietário do estabelecimento foi pego com o caminhão roubado, com a carga roubada, descarregando no seu estabelecimento. Ele foi levado, certo, saiu depois, não aconteceu nada. E aí ele continua com o supermercado lá crescendo, olhos vistos. Se lá a gente já tivesse conseguido colocar, porque santo de casa não faz milagre, né? Lá a gente não conseguiu aprovar a lei ainda, mas se lá já tivesse essa lei, o estabelecimento dele já estaria lacrado. Por isso que a gente fala, é no município que as grandes batalhas acontecem. É vocês que sabem quem mora na esquina, vocês que sabem quem é o dono do estabelecimento, vocês sabem quem é que o cara joga bola no final de semana. É aqui que as coisas acontecem. E aqui, no município, que eu e minha equipe, Chico da Boleia, abraçamos a combate à receptação, acreditamos que a coisa deve ser. E tenho certeza que esse é um trabalho duro. Por quê? Por orientação do nosso amigo Roberto Mira, quando a gente assumiu essa bandeira, lá em 2018, a primeira coisa que ele me orientou, tira seu endereço, suas ligações familiares das redes sociais. Porque na hora que o pessoal perceber que você está fazendo alguma coisa, vai para cima. Foi o que eu fiz, certo? Mas a gente já perceberam que eu sou grandão, gordo, casca grossa. Mas a gente vai continuar brigando, certo? Vocês viram que a gente fez um evento com várias personalidades de peso. Dr. Valdomiro Veronese, que vocês da polícia conhecem bem,
com o doutor Marlos Melec, que é um juiz federal, com o coronel Souza, que são pessoas que a gente pode trazer para o município, para as entidades, para fazer o debate. E a gente nos colocamos à disposição para fazer esses contatos, que são parceiros nossos, são parceiros que acreditam no nosso trabalho, e a gente vai continuar na briga. Obrigado. Obrigado, Chico. Alguém mais quer fazer alguma ponderação, a fala, os vereadores? Pois não, vereador Segala. Boa tarde a todos. O presidente da audiência, o Luzila, Carlinho do PS, os outros vereadores, muito obrigado pela presença, todas as autoridades também, muito obrigado. Quando nós fomos recepcionados com a ideia dessa legislação municipal, na presença do Chico da Boleia, numa reunião da nossa federação, a FECAM, que representa mais de 60% dos caminhoneiros do estado de São Paulo, nós achamos por bem trazê-la aqui para o nosso município. Eu acho que tudo que venha a ajudar a agregar valores e beneficiar principalmente uma categoria que trabalha, que é sofrida e que leva e traz todas as riquezas produzidas no país, eles merecem um pouco mais de segurança, um pouco mais de consideração, tá? E nada melhor do que o município para poder se juntar e fazer uma legislação que agregue a situação provocada nas estradas com os roubos às mercadorias e infelizmente até tirando a vida dos trabalhadores. Quando eu apresentei essa ideia para o vereador na Comissão de Transportes, ele abraçou a ideia, ele achou interessante e chamou todos, até eu falei, perguntei para ele quem iria participar, né? Ele pediu ideias, eu falei para chamar o maior número de autoridades, pessoas, os outros sindicatos das transportadoras também, para a gente poder juntar forças aí e trocar ideias, experiências. E eu, particularmente, estou muito satisfeito, porque disso daqui vai sair um resultado genial, que na minha ideia a lei, eu acredito que ela vai ser feita, ela vai vingar, e pelos todos os depoimentos, todas as falas aqui, juntou experiência, tudo que se passa só veio a somar e agregar mais coisas para a gente poder sair com uma legislação aqui, uma ideia de uma legislação forte e que ajude a todos, tá? Eu tenho só a agradecer a todos, ao Luzila, ao presidente da comissão, ao Carlinho do PS, ao presidente da casa, que nos deu toda essa abertura, a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante, não só para a categoria, como para a comunidade em geral. Tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Endurbe? Vereador, presidente, fique à vontade. Muito obrigado, vereador Manuel Luzila, vereador Carlinho do PS. Boa tarde a todos.
Na verdade, eu queria fazer uma colocação, mas eu preciso primeiro fazer uma pergunta, aproveitando a presença do Chico aqui. Afora essa batalha por se colocar legislação desse tipo onde mais for possível, o que mais está sendo feito para garantir a segurança dos transportadores de carga? Tem mais alguma coisa que está sendo trabalhada, que está sendo produzida, que está sendo pensada para diminuir esses roubos de carga? Essa é uma... O Chico tem um microfone. Quer no... Bom, prazer em conhecê-lo, não, presidente da Casa, e, mais uma vez, parabéns à Casa pela iniciativa. No campo do empresariado, a questão da segurança é um dos itens que custa mais para as empresas de transportes hoje. Vai desde a proteção do bem, que são iscas eletrônicas que são colocadas dentro, são rastreadores de vários tipos, seja ele satelital, seja ele por GSM, seja ele por radiocomunicação. E também agora tem um avanço das câmeras em tempo real, tanto por uma questão de acidente, como a câmera dentro da boleia, para poder ver o que acontece em tempo real. Tá? São avanços, mas, como eu disse anteriormente, o crime organizado também se organiza. Né? Nós temos no Brasil um problema de cobertura tecnológica. Quando sai do grande centro, essas grandes áreas de sombra. Então, toda a tecnologia que se coloca no caminhão, que se fala que o caminhão é conectado e uma série de coisas, quando entra numa área de sombra, a gente não sabe o que está acontecendo. É aquilo que o companheiro Francisco falou no depoimento dele, é aquilo que a gente acredita. A gente está na mão de Deus, certo? Porque ele pegou uma área de sombra, ou é o tempo de um cara roubar ele, jogar o carro na frente e roubar. E isso, o empresariado tenta coibir de uma certa forma. O caminhoneiro tenta se proteger, mas é pouco. Ainda é pouco. Falta muito, né? Porque precisa pensar em termos de piso de rolamento das rodovias, que boa parte você tem a pedagiada, mas tem aquelas que não são, que favorece o cara ter que abordar o caminhão. Vamos pegar o exemplo no Paraná, no caminho para o Porto de Paranaguá. Lá um crime que se comete, se você não sabe, são os vazadores. O que é o vazador? É o cara que vai num caminhão graneleiro, quebra uma parte, vai cair na soja, vai ganhando no milho, e o cara vai varrendo. E o cara consegue vender isso. É uma coisa absurda. Então, para cada região, existe uma tecnologia do crime para fazer a coisa acontecer. E do nosso lado, os empresários fazem algumas coisas, os caminhoneiros e a polícia faz a parte dela. Mas, na minha opinião, com todo respeito à força policial, nós estamos anos-luz para conseguir resolver essa situação. Só uma parte, vereador, desculpa. O caminhoneiro, quando ele consegue escapar do roubo de carga, quando ele não sofre agressão, quando ele não sofre apanhar, quando ele não toma um tiro no meio da cara, se ele sair ileso, ele acaba levando a pecha que contribuiu. A gente sabe que tem muita gente que contribui, mas não é a maioria. Eu fiz a pergunta porque, na verdade, nós não temos dados, pelo menos aqui a gente, eles possivelmente tenham, não é? A polícia também é possível que tenha, não sei se tem isso sistematizado para verificar os locais aonde a maioria das vezes ocorrem esses roubos, etc. Mas, durante o meu tempo de promotor de justiça, eu atuei em vários casos de roubo de carga que ocorrem no posto de gasolina, quando o caminhoneiro para dormir. Ele põe o veículo no posto de gasolina, e fica muitas vezes no veículo para economizar, e ali ele é assaltado e pego totalmente desprevenido. Então, eu fico pensando, por exemplo, se não seria o caso de ter, desde que, evidentemente, exista um estudo de logística, né, e as cidades poderiam contribuir cedendo área,
onde essas organizações de caminhoneiros pudessem construir um espaço comum para que todos eles ficassem lá dentro protegidos por uma guarda armada. Então, eles dormiriam nesse local, os seus veículos também estariam ali, num espaço fechado, né? E haveria uma guarda armada para evitar esse tipo de roubo, né? Bastaria que todos parassem no mesmo lugar, né? Então, eu fico pensando se isso já foi pensado, ou alguma coisa assim. O município poderia, inclusive, contribuir com algum tipo de coisa, no mínimo com a doação de área, por exemplo. Tá certo? Seria uma possibilidade. O senhor quer falar? Desculpe interrompê-lo. Vou aproveitar o gancho para uma outra pergunta que não me lembro agora quem colocou, sobre a questão de dados, sobre a questão da carga. Existe um documento hoje chamado CIOT, que é obrigatório fazer, para se ver a movimentação da carga, para onde vai, como vai e com quem vai. Aquilo que a gente fala da comunicação entre as áreas. Se o pessoal já se comunicasse com os outros órgãos, vocês da polícia já teriam dados completos, que carga que poderia estar sendo negociada por aí afora, porque já tem isso mapeado. A sugestão do nobre amigo vereador também, com a lei do motorista, a lei do descanso, foi determinado que a cada 4 horas de jornada, o motorista tem que descansar meia hora. E tem que haver as paradas de descanso. Só que não existe isso no Brasil. Poucas existem. Tá? O que existe são postos que fornecem algumas áreas sem a segurança. Mas serve de sugestão, inclusive, para a Casa das Leis, que são vocês, se organizarem com a entidade representada pelo meu amigo aqui, que é presidente de uma delas, e ceder uma área para fazer uma área de descanso, onde o cara tenha lugar para tomar banho, e segurança. Porque quando ele não para no posto de gasolina, quando ele não é recepcionado no posto de gasolina, ele tem que parar na beira da estrada. Aí vem o pessoal da guarda rodoviária e multa ele porque está parado na beira da rodovia. Certo? Então, já existe uma lei de descanso do motorista que os municípios poderiam e deveriam ajudar as entidades representativas até essa área. Desculpa, presidente, eu vou complementar. Saiu recentemente uma resolução da NTT que obriga todas as concessionárias a cederem espaços para poder ter esse descanso, tá? Nós estamos em contato com os vereadores aqui, que é o Lozila e o Carlinhos do PS, para que a gente entre nesse assunto também, tá? Para a cessão de um espaço. Não pode ser um espaço muito pequeno, tem que ser um mínimo de 20 mil metros quadrados, tá? Para poder ter tudo isso, e nessa própria resolução tem as bases para montar esse espaço. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter toda a segurança, tem que ter toda a infraestrutura e monitoramento, tudo, para que os caminhoneiros, para que os veículos de transporte de carga possam parar e ter sua estadia ali tranquila. Ótimo. Eu perguntei justamente porque, às vezes, o município pode colaborar com esse tipo de coisa, cedendo área, alguma coisa assim, né? Eu acho que... eu fiz um discurso aqui na Câmara, Chico, no momento em que houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, onde eu disse que, finalmente, os caminhoneiros estavam começando a descobrir o poder que eles têm. O dia que eles realmente souberem o poder que eles têm, eles param esse país. Eu disse isso aconteceu nos Estados Unidos, há filmes aí, um dos filmes agora era candidato ao Oscar.
Está aí, né? Falava do Jimmy Hoffa, que era o presidente lá da Associação dos Caminhoneiros. Pois bem, é possível colocar na tela de novo aquele trechinho onde você lê uma lei que já está implantada aí? É possível? É o artigo 1º da lei, por favor. Na verdade, eu acho que os doutores delegados têm muita razão quando disseram aqui, não é? Não é o principal problema do nosso município, felizmente, né? Mas não custa nada colaborar, fazer uma lei aqui, vereador Manuel Luzila, não nos custa nada, e a gente colabora, ainda que seja uma contribuição pequena, porque não é o principal problema nosso, mas ajudaria, pois não. Então me presta, se tiver aí, por gentileza, que eu quero falar sobre ela. O problema é eu enxergar, que eu estou sem o óculos. Artigo 1º. Esta lei garante a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que forem flagrados, comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de cargas furtadas ou roubadas em âmbito do município. Esse texto está correto? Não faltou nada aqui? Está tudo certinho? É desse jeito? Bom, então eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Veja bem, eu vou ver só a parte final. Doutores delegados podem me ajudar, não é? Oriundos de cargas furtadas ou roubadas no âmbito do município. Quer dizer, se o sujeito roubar em Agudos e vender em Bauru, nós não vamos poder fazer nada. É uma falha. Essa lei está mal redigida. Infelizmente. O certo não é esse, não é? Nós vamos caçar no âmbito do município. No âmbito do município, nós caçamos. Agora, a carga pode ser roubada em qualquer lugar, ou furtada em qualquer lugar, desde que seja comercializada aqui em Bauru, por exemplo, né? Então, só estou querendo dar esse tipo de contribuição, que é bom dar uma olhada, porque um advogado pega isso aqui e depois acabou, né? Vai falar, olha, não é o caso, né? Então, era só para ajudar. Obrigado. Claro, fica à vontade, Chico. Eu agradeço a observação, porque às vezes a gente caça para fazer... Mas é importante a gente ter em mente que a gente não traz uma ideia de produto acabado. A gente quer que cada Câmara contribua com a sua realidade. Como sugeriu agora mesmo aqui a questão dos ambulantes, que aqui não está enquadrado. Também não está enquadrado aqui a questão do descaminho. Produto, fruto de descaminho, também tem que motivar a cassação, certo? Como falou da questão do delegado federal, a questão dos jogos, as maquininhas de azar. Então, cada município pode ir elaborando e criando uma situação melhor para o município. O importante é combater a receptação. Mas quando você levar para o âmbito de outros municípios, dá uma corrigidinha nisso aí. Obrigado, viu, Chico? Acho que, assim, vai melhorando cada vez mais a minuta, né? O modelo, enfim, e cada município vai contribuindo. Alguém mais quer? Pois não, meu amigo. Vamos lá, o munícipe também aqui. Fica à vontade aqui, ó. Aqui é audiência aberta à população. Nós estamos aqui para ouvir a população. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, aos vereadores. Eu queria fazer só uma pergunta em questão da lei. A lei está pronta, maravilhosa a lei. Mas eu queria saber, na questão da receptação, na hora que chega na cidade, é passado para o comerciante. Quem vai fazer essa fiscalização? Quem vai fiscalizar? O órgão que vai fiscalizar. Eu acho que é uma ponderação importante para dar dentro da lei isso aí. Acho que ele está querendo saber a aplicabilidade, né? Obviamente, isso... Como que vai se aplicar uma lei? Tem experiência, Chico? Tem alguma coisa a compartilhar nesse sentido? Bom, o assunto, ele é para a organização, por exemplo, tem guarda municipal. O que a lei faz, se me permite as autoridades policiais, ela dá instrumentos para as autoridades trabalharem, certo? Então, o município tem que fazer a fiscalização. É papel do município fiscalizar.
É papel da polícia ver se tem alguma coisa ilícita ou não. Então, cada qual no seu quadrado, fazendo um trabalho de interação. A lei dá ferramentas para a autoridade policial trabalhar. Acho que até para contribuir, acho que foi o Biano Spino que falou um pouco a respeito disso. Não sei quem foi, mas a lei dá ferramentas ao judiciário. Obviamente, a polícia, né, vai fazer o seu papel e ela, através da vítima, acho que foi o Kleber que falou. Fica à vontade, Kleber, se quiser nos ajudar. A vítima vai contribuir muito e, apurado o crime, vai ter mais uma ferramenta para o juiz. O primeiro fiscal é o comerciante. É o primeiro fiscal desse processo. Se ele não desconfiar que aquela mercadoria é produto de origem ilícita, e através de não tiver uma nota fiscal de origem, já é um ponto. Então, essa cultura da receptação, que está incrustada no brasileiro, que tem que ser melhor trabalhada. E essa legislação bem trabalhada, ela serve efetivamente hoje para o judiciário através do delegado de polícia resolutivo, que eu falo, trabalhar com o Código Penal hoje, e aí não tem nenhuma nuance de defensoria pública, porque eu sou delegado de polícia, e a minha área de operação de direito, ela é essencialmente penalista. Mas a gente sabe que o Código Penal hoje e as leis extravagantes colocam na prisão 8 tipologias, 8, 9 tipologias. O restante nós temos que trabalhar. E a receptação, seja ela dolosa ou culposa, só o Código Penal é insuficiente. Porque, às vezes, uma medida cautelar adotada pelo juiz, embasada numa lei municipal, como eu citei o caso das festas clandestinas, ela tem uma maior sanção do que a aplicação de uma pena. O senhor mesmo falou, então foi o Enio falou, sobre a percepção do indivíduo que vai ser preso em flagrante e tomar 8 anos de reclusão numa receptação qualificada, praticada pelo comerciante. A comum é nosso, do povo. O comerciante não, é de 3 a 8. Ele está preocupado, ele vai pensar, não, ele não pensa nisso. Só que ele ter interditado o comércio dele, ainda que por um tempo determinado, cassação é uma palavra forte, até porque a suspensão provisória por determinado tempo, e a lei tem que prever isso, é uma possibilidade de dosimetria para tentar ressocializar administrativamente esse comerciante, é importante. Então, esse ferramental aí, essa fiscalização, ela é sim feita pela Polícia Civil. Veja que eu desafio no Estado de São Paulo hoje a identificar estatisticamente, pegando o gancho do Enio, o combate massivo que a Polícia Civil tem na seccional de Bauru ao jogo de bicha e caça-níquel. Só que a demanda é em vão, é em glória. Tem comércio que nós já autuamos 18 vezes. Cesta básica. Resolve? Não resolve. Sensação da impunidade. Administrativamente, maravilhosa sugestão, Enio, maravilhosa. Pega um gancho, põe um parágrafo e aplica aos estabelecimentos comerciais que estão desvirtuando o alvará, se é que tem, de funcionamento. E o problema é a fiscalização? Não. Quando o delegado de polícia, tendo esse ferramental legislativo municipal, for fazer as suas considerações finais num termo circunstanciado, que a pena é pífia, né, doutor Segal? É pífia. Não tenho sensação. E olha aí, a dogmática penalista de 1.700 tipos penais que nós temos, e só 8 geram a sanção de privação de liberdade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que é a sensação administrativa dele saber, se eu for pego em flagrante, não é cesta básica que eu vou ter que pagar, não. Eu vou perder o meu ganha-pão. Então, a ferramenta de fiscalização está na mão, sim, da Polícia Civil. E a gente sempre teve vanguarda aqui na região de Bauru, pela resolutividade. Direito penal, muitas vezes, não resolve. Mas vai nas disposições gerais
da lei penal? O doutor Segala sabe melhor que eu. Um promotor de justiça, ele pode, naquele momento de oferecer a denúncia, ao invés de defender a tese da reclusão, ele aliar a medidas cautelares. Um indivíduo que está em contumaz e embriaguez, várias vezes, foi abordado pela Polícia Militar, bateu o veículo. Qual que é a pena? Pena reclusiva. Não vai aplicar, não vai ser recolhido. Faz transação penal, paga a cesta básica, resolve, não. Aplica 7 medidas cautelares, como eu fiz recentemente, no evento ocorrido aqui numa cidade da região. E o juiz, na audiência de custódia, e aí é a ideia da legislação municipal, ela bem difundida aos delegados de polícia e ao Poder Judiciário, que deveria estar presente para essa audiência, era importante. Os delegados, os oficiais da Polícia Militar, mas começar a trazer o Poder Judiciário e o Ministério Público para essas audiências. Que aí sim a sociedade tem o sistema de justiça criminal funcionando e a lei penal ela fica em segundo plano. E nós vamos atuar efetivamente com as medidas cautelares administrativas que vão impor uma sanção mais adequada e mais efetiva. Obrigado. Acho que está respondido, né, colega, o seu questionamento. Fica à vontade no microfone para a gente... Em meu questionamento que eu estava falando, perguntando quem vai fiscalizar, quem vai fazer, a Polícia Civil faz um maravilhoso trabalho. Na hora que o trabalho chega na mão dela, na hora que chega o crime na mão dela, o trabalho dela vai ser feito. Mas eu acho aí que minha resposta foi respondida, minha pergunta foi respondida sim. Mas o problema hoje não é a Polícia Civil, não é a Polícia Federal, é a lei que tem que ser mudada, até mesmo a lei federal, em questão de lei federal. Precisamos ter mais suporte, eu acho que precisamos ter mais suporte e ser maior nesse âmbito. Mas foi respondida a minha pergunta sim, obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pela contribuição. Obrigado. Senhor, vem aqui, já pode ir vindo aqui, o Chico vai responder e depois o senhor já faz a sua colocação. É muito bem lembrado, viu, Kleber? Eu até assumo a minha falha em não ter convidado o Judiciário, o Ministério Público, que seriam muito importantes nesse dia aqui. A responsabilidade por essa falha é tão somente minha, viu? Que não enviei o convite, porque eu achei que a discussão seria mais voltada a essa questão da segurança pública, mas aqui nós entramos numa área, né, do direito muito importante, né? Então, não tem sido só uma audiência pública, não, tem sido uma aula para nós aqui hoje. Meu nome é José de Alencar. Eu queria tirar uma dúvida com você, Chico, a respeito do que você colocou aqui sobre preço baixo. Preço baixo. Se você chega em algum local, você comprou um preço inferior, é porque algum motorista morreu. Quer dizer que se eu sair da minha casa com minha família, chego em um supermercado, chego em outro supermercado, esse preço está baixo, eu vou mudar de supermercado porque aquele que vendeu ali, porque o motorista morreu? Foi uma colocação feita. Outra coisa, eu chego numa feira livre, tem uma barraca de cá, outra barraca de cá. Eu vou comprar alface ali a R$2 ou outra alface a R$1,50, porque o motorista morreu? Isso foi uma colocação que você colocou aqui sobre preço baixo. Não compre porque o preço está baixo, porque alguém morreu. Queria uma observação, queria uma colocação sua a respeito. Obrigado pela contribuição. Chico, fica à vontade para fazer as considerações. Bom, como eu coloquei, eu volto a afirmar, quando eu falo de preço baixo, eu não estou falando aquele preço competitivo, ou seja, os estabelecimentos têm o direito de competir, certo? Mas se tem um supermercado ou 3 supermercados vendendo leite, hipoteticamente, porque varia muito, mas vendendo leite a R$3 e aparece um sujeito vendendo a R$1,50, tem alguma coisa errada. Olha, eu vou ser sincero para o amigo. Como eu disse, principalmente empresário da área de supermercados não rasga dinheiro, certo? Sabendo as margens que são praticadas nos estabelecimentos, não dá para dar um desconto dessa montante.
O que pode acontecer, e às vezes acontece muito porque a gente não observa, é a data de validade. O cara está com a data de validade para vencer ou vencida, ele vai lá queima estoque, é uma situação. É que nem preço de combustível. O cara está lá, abastece a X reais, de repente apareceu um cara lá que vai vender a Y. Pô, mas a margem de ganho do cara é de centavos. Como é que ele conseguiu? Ele fez mágica? Não fez. E quando eu afirmo isso, sem medo de errar, sem querer ser arrogante nem nada, se o preço é absolutamente diferente, alguém pagou essa conta. E, normalmente, é o motorista que tomou um tiro na cara. Obrigado, Chico. Eu acho que, sim, foi esclarecido. Alguém mais tem alguma? Obrigado, viu, pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, consideração? Fica à vontade, então, Chico. Tem ou não? Gente, então eu queria, não tendo mais perguntas e observações, eu queria agradecer, né, muito a presença de todos vocês. Uma demanda trazida. Nós não gostaríamos de dar sequência sem tomar conhecimento daquilo que é o trabalho, né, de todos. Eu acho importante, a Polícia Civil, muito humildemente, não relatou alguns dados aqui da nossa região, mas eu faço questão até de ressaltar, pena que o doutor Segala não está aqui agora, para que a gente pudesse transformar aquela observação dele em números, né? Em 2019, nós tivemos 8.310 boletins de ocorrência relacionada a roubo, furto, receptação de carga, né? Roubo 7.476, receptação 159 e furto 675. A receptação corresponde a 2%. Eu acho que, em relação à parada no posto de combustível, desses 8.000, 148 são imposto de combustível. Então, a gente tem um percentual pequeno, não chega nem 2% imposto de combustível. Tem os horários também, tem várias informações, mas essas eu achei interessante. E a mais interessante, e aqui o meu parabéns a todas as forças policiais, né, Polícia Federal, Militar, Rodoviária, Polícia Civil, é que nós temos aqui o gráfico onde mostra as ocorrências do Estado de São Paulo por cidade. Então, nós temos 8.000 e pouca no Estado de São Paulo, sendo 4.127 só na capital de São Paulo. E aí vem todas as cidades aqui, e eu não consegui visualizar Bauru, porque a última que tem consta aqui é Santos, com 74 ocorrências. Significa que Bauru teve menos uma só. Estou recebendo a informação, então eu queria parabenizar, né, a todas as forças aí policiais da nossa cidade pelo trabalho que realizam, mas nós sabemos que a receptação ainda tem um volume considerável, e é isso que a gente que acho que é o maior propósito do Chico aqui, do Sindicato do Transporte. Eu acho que a gente pode trabalhar sim em conjunto e seguir nessa ação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, pela aula que nós tivemos aqui hoje, e certamente nós voltamos a discutir esse assunto aqui na Comissão de Transporte, que nós presidimos e trabalhamos juntamente com o vereador Carlinho Marquinhos, e para a gente poder dar sequência nisso aqui. Tá nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência pública às 16h55. Muito obrigado.